Intocável versus homenagem no que não se consegue tocar. Intangível. Que não se pode alterar ou mudar. Inalterável. Que não pode ser atacado. Inatacável. Irônia. Que não aceita críticas. Que não pode ser punido pelo excesso de prestígio. Que não está suscetível a críticas por estar protegido por. Que se pode referir à organização social, casta, hindu, substantivo masculino e feminino, pessoa que é intocável ou quem faz parte da organização social hindu nunca tocado. Que não se conseguiu tocar, por a mão em, livro intocado. Figurado, sem alteração, que se mantém exatamente igual. Sem danos, intacto. Natureza intocada, em que não se pode tocar. Intangível ponto que ou aquele que é inatacável. Ilibado ponto que ou aquele que não pode ser objeto de nenhuma crítica, por ter muito prestígio, ou de nenhuma sanção, por ter as costas quentes. Pária, na organização social hindu. Incensurável, que não apresenta motivos para ser atacado, que não se consegue atacar ou repreender. Conduta inatacável, incontestável, que não se pode contestar, que não pode ser alvo de contestação, que não apresenta condições para ser atacado, para sofrer ataques, forte inatacável. Executar uma ação ofensiva contra alguém ou alguma coisa. Assaltar, atacar a retaguarda, atacar alguém a pauladas. Criticar, incriminar, atacar a reputação de alguém. Roer, a ferrugem ataca o ferro. Começar, iniciar, atacar uma obra. Acometer. Foi atacado de uma crise de asma. Prender com atacador. Encher muito. Atacar os bolsos de gorodices. Que não se pode contestar. Que não pode ser negado. Em que não se pode haver dúvidas. Que não pode ser alvo de contestação. Indiscutível. Um indício incontestável de sua inocência. Por indiscussão a justeza ou a veracidade de negar, objetar, contestar um fato. Contestar o juiz sobre sua decisão, verbo transitivo direto, contrapor alguma coisa através de razões lógicas. Rebater. Contestar o resultado de uma competição. Jurídico. Provar alguma coisa usando argumentos de outra pessoa. Jurídico. Recusar o reconhecimento de um direito. Contestar uma sucessão. Verbo intransitivo apresentar argumentos contrários. Opor-se. Protestar. Não tive razões para contestar. Colocar em dúvida. Com questões. Discutir. Contesto. Mas não adianta. Verbo transitivo indireto e intransitivo apresentar como resposta. Replicar. Contestar as perguntas. Recebi sua solicitação, mas não tenho o que contestar. Que não se consegue censurar. Que não pode ser censurado. Ou sofrer censura. Filme incensurável. Que apresenta virtude. De maneira correta. Virtuoso. Comportamento incensurável. Algumas imagens em livros infantis. Fazer a censura. O exame prévio ou posterior. De publicações. Peças teatrais. Filmes. Programas etc.
O INI, Serviço Nacional de Informações, foi um dos responsáveis pela censura no Brasil. Proibir alguma. Não autorizar a apresentação, a representação, a divulgação, a exibição ou a postagem de alguma coisa. Proibir. Censurar qualquer tendo como base uma ideologia, religião, conceito moral, etc. Ditador buscava censurar religiões diferentes das dele. Verbo transitivo direto, criticar com veemência. Condenar, reprovar, repreender. Censurar um comportamento reprovável. Verbo transitivo direto e bitransitivo, assinalar um problema, falha ou defeito, em algo ou alguém. Sua mãe. Censurava seu vício. Censuraram o chefe por sua maneira de falar. Verbo transitivo direto, intransitivo e pronominal, avalar, prejudicial, negativo, desaprovar. Censurar costumes, olhou seu modo de vida. Algo, alguém ou si mesmo, de um modo ruim, e já quis censurar. Censurava-se por ser diferente. Dá uma falta de demonstração ou prova de respeito, de admiração, de veneração, tributo, renderam homenagem ao soldado morto em combate, ato público em que se demonstra esse respeito e admiração. A homenagem ao soldado ocorrerá às 14 horas, expressão de deferência, em que há cortesia. História, cerimônia feudal da Idade Média em que um homem se tomava vassalo ou dependente de um senhor, através de um juramento de fidelidade ou de subordinação prestar homenagem a demonstrar publicamente admiração e respeito por alguém. Ano passado, os alunos resolveram homenagear Portinari com uma série de atividades artísticas. Homenagem, do provençal homenatiger, é uma palavria que define retribuição de honra, agradecimento, tomar público com um ato de gratidão algum favor que foi prestado por alguém, o agradecimento por mérito a uma atividade reconhecida como de grande valor, a partir de um julgamento moral. P. Se alguém passar com um animal perigoso, procure um outro canto para ficar e espere ele passar, e se ele não passar, olhe pelo outro lado e atravesse e vá até onde você quer ir. Depois de ter ido, volte e passe pelo mesmo lado de onde atravessou. Se ele passar com ST, é acento agudo. Animal perigoso, nesse mesmo lado onde você atravessou, atravesse e passe pelo outro lado.